São inúmeros os problemas que uma economia de um país pode enfrentar. Desde pandemias, catástrofes naturais, guerras ou golpes de Estado, essas coisas acabam derrubando a economia, gerando retração econômica e, por consequência, desemprego, fome e inflação, que é a vilã do bolso dos mais pobres. Atualmente, países da América Latina têm passado por severos problemas políticos e econômicos, como, por exemplo, podemos citar Argentina e Venezuela, que com inflação galopante e problemas políticos cada vez mais profundos e longe da solução, acabam levando parte da população para a miséria. Hoje vamos falar das maiores crises econômicas que já passaram por nosso país. Algumas não éramos sequer nascidos, em outras bem pequenos, mas há também algumas bem recentes que ainda nos fazem sentir os seus piores efeitos. Eleito nas tumultuadas eleições de 1989, o presidente Fernando Collor tomou posse em 1990. Para tentar combater a inflação, que alcançou incríveis 1.764% no ano anterior, Collor colocou o combate à inflação como meta número 1 de seu governo. E é justamente na esteira dessa meta que ele planeja algo mais ousado, já que durante o governo Sarney, seu antecessor, as medidas não haviam surtido efeito. Na véspera da posse, Collor pediu ao então presidente Sarney para que ele decretasse feriado bancário. Dúvidas surgiram e as especulações eram muitas, e assim, empossado numa quinta-feira, o governo Collor fez os seus anúncios, e os principais entre eles eram: primeiro, a moeda oficial voltava a ser o cruzeiro, substituindo o cruzado novo, e o anúncio mais impactante foi o congelamento de 80% do que havia nas contas correntes e cadernetas de poupança, acima de 50 mil cruzados novos, por 18 meses. Como consequência dessa atitude, o resultado foi o PIB encolhendo mais de 4% em 1990. Inúmeras pessoas cometeram suicídio, outras perderam o patrimônio de toda uma vida. É verdade que o PIB chegou a ter um pequeno crescimento em 1991, mas no ano seguinte houve nova queda. A economia brasileira só voltou ao patamar de 1989 em 1993, 4 anos depois. Assumindo o poder e o posto de presidente da República após um golpe militar em 1930, além dos problemas políticos, Getúlio Vargas teve de enfrentar uma recessão econômica global, pois um ano antes, em 1929, a Bolsa Americana havia quebrado, no que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. O que nós hoje conhecemos como Grande Depressão afetou todo o mundo ocidental industrializado, incluindo o Brasil, que dependia das exportações de seus produtos, principalmente do café, tendo como maior parceiro à época os Estados Unidos. A Grande Depressão fez o PIB brasileiro encolher 5,3% no biênio 1930 e 1931. A economia só voltou ao patamar de 1929, 4 anos depois, em 1933. Durante o regime militar, principalmente durante as décadas de 60 e 70, a ditadura apostou nos investimentos gigantescos para a entrega de obras de grande porte, como a usina hidrelétrica de Itaipu e a ponte Rio-Niterói. Se utilizando do endividamento externo para financiar essas obras, o governo brasileiro não contava que no início da década de 80 os Estados Unidos também entrassem em crise econômica, o que fez os juros da terra do Tio Sam subirem. Com a subida dos juros nos Estados Unidos, a economia brasileira afundou. Entre os anos de 1981 e 1983, o nosso PIB encolheu 6,3%. A economia só voltou ao patamar pré-crise na metade da década, no ano de 1985, ou seja, 5 anos depois. A nossa grande e inteligentíssima presidente Dilma. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Após um governo de corrupção sistêmica, incompetência e irresponsabilidade,
já demonstrava que não havia a menor chance do governo dar certo, e o seu resultado foi uma tragédia econômica. Entre 2015 e 2016, o PIB brasileiro encolheu incríveis 6,7%, simplesmente a maior queda da economia da história. Só conseguimos recuperar o patamar de 2014 no ano de 2022, incríveis 8 anos depois, praticamente uma década. Talvez você esteja se perguntando sobre a crise econômica resultado da pandemia. Mas por incrível que pareça, nem mesmo o país parado com o comércio fechado teve um resultado tão trágico para a economia brasileira do que os 2 governos Dilma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Curte, comenta e compartilha. E não esquece, é claro, de seguir a página, porque fazendo isso, mais pessoas terão acesso ao conteúdo, tá? Desde já agradeço, um beijão a todos e tchau, tchau, pessoal!